Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo de Doutor e hoje vamos conversar sobre a importância da avaliação do genital infantil. E para falar sobre esse tema, nós teremos a participação da doutora Maria Fernanda Giacomin. Doutora Maria Fernanda, ela é pediatra especializada em reumatologia pediátrica pelo Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela é doutora em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP e membro da equipe de reumatologia pediátrica do Hospital Infantil Sabará. Doutora Maria Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, para falar da importância da genitália infantil, e os cuidados, que nós devemos ter na criança, Muito bem, então já para começar, vamos falar do genital infantil, falar da menina, do menino. Qual a importância de avaliar durante as consultas médicas, durante as consultas pediátricas, o genital infantil? Então, é super importante avaliar a genitália, tanto da menina como do menino, Tão importante como avaliar a saúde do coração e do pulmão é ver, avaliar a genitália, Até porque a gente pode orientar de uma maneira adequada essas famílias e principalmente detectar precocemente mesmo alguma alteração que possa ter na genitália, Tanto do menino como da menina. Especificamente nas meninas, existe alguma alteração na genitália que vem desde o nascimento? Isso, pode acontecer nas meninas, o que a gente fala que é a fimose feminina, que são a sinéquia dos lábios, É mais prevalente as sinéquias dos pequenos lábios, que eles ficam mais interiorizados na vagina da recém-nascida menina, Então isso acontece uma aderência que pode ser em vários níveis, E também dá sintomas, muitas vezes até um desconforto, até dificuldade para urinar. Então a gente vai avaliar essa menina, e muitas vezes a gente vai atuar, muitas vezes, às vezes com tratamento tópico ou só acompanhamento. Em alguns casos é indicada a cirurgia, tá? Em poucos casos é indicada a cirurgia. E aí, normalmente a gente vai avaliar em todas as consultas, então é importante que o pediatra olhe os grandes lábios, abra os grandes lábios e avalie os pequenos lábios, que eles ficam mais lá dentro, E a orientar as famílias a fazer isso em casa também na hora da higienização, que é super importante. Então, na verdade, a senhora me corrige se eu estiver errado, mas quando a gente tem que examinar o genital durante o exame físico da criança, é como se fosse uma membraninha que tivesse ali no fundo da vagina que eu consigo enxergar. Exatamente. Quando a gente olha os grandes lábios, quando a recém-nascida nasce, ele é inchado, Tanto que os pais falam, nossa, parece duas bolinhas ali na região ali da genitália feminina, que são os grandes lábios. Quando a gente abre os grandes lábios, tem os pequenos lábios, que eles ficam mais para dentro, e eles podem estar mais fechados. Tá? Então a gente tem que abrir também esses pequenos lábios de forma bem delicada, para avaliar se tem alguma membrana, alguma aderência, que se está juntinho, esse pequeno lábio. E aí a gente vai muitas vezes só acompanhar, tá? Se não tem repercussão, sintoma, nada, a gente só vai acompanhar. Isso chama sinéquia. Certo, e lembrando as famílias que não devem forçar essa Exatamente, abertura, delicadamente. Tá, delicadamente. Observar e consultar o seu pediatra. E já que a gente está falando da genitália feminina, que existem algumas particularidades, como você bem falou, afasta os grandes lábios para examinar. Como que a higiene deve ser feita dessa genitália feminina? Isso, é super importante a higiene da genitália feminina, porque a vagina da criança e a uretra ele é muito próximo da região anal, Então, às vezes, umas fezes ali pode contaminar e até mesmo gerar uma infecção local, até mesmo uma infecção urinária pela proximidade da uretra, da menina. Então, é super importante, toda troca de fralda, higienizar bem a genitália. O que eu preconizo, é que use o algodão e água morna, Se tem uma grande quantidade de fezes, daí usar um sabonete para tirar aquilo que está mais, que às vezes fica mais aderido, E sempre deixar bem sequinho e passar a pomada, uma fina camada em toda a região que vai ter contato com a fralda, Então na região glútea, no ânus, nos grandes lábios, mas não passar dentro da vagina nos pequenos lábios. Então é o único local que não se deve passar. Por quê? Porque pode ir acumulando ali na região e ser difícil de limpar, tá? Então a gente pede para não passar e fica só nos grandes lábios. E aí quando for sair de casa, numa eventualidade, que for na casa de alguém ou num passeio, aí usar o lenço umedecido. Tá, para essas situações. Então, não usar o lenço umedecido todo momento e também, acho que como é um tecido mais delicado ali da região, atenção na temperatura da água, não é isso? Exatamente, uma água morna, que é mais indicado não estar muito quente nem gelada, até porque incomoda, E sempre que for limpar é sempre, fazer o movimento da vagina até o ânus, e desprezar esse algodão. Então, o movimento, de cima para baixo e desprezando o algodão sempre depois.
Isso é muito importante. Os cuidados de higiene são importantíssimos, tanto no menino como na menina, mas a menina, por essa questão que a doutora falou, a uretra ser menorzinha, que pode ter maior contaminação com resíduos e maior número de infecções, não é isso? Exatamente. E no menino? Né? E no menino, quais são as principais alterações da genitália do menino? Então, no menino, a gente vai ter duas alterações principais quando a gente fala da genitália. Então, a gente tem o testículo, né, que é a bolsa escrotal, e a gente tem o pênis. Então, no testículo, a gente pode ter duas alterações principais, são mais frequentes, que é a hidrocele, que é quando o bebê nasce, normalmente ele tem, né, que a gente fala que é a fisiológica, que é acúmulo de líquido no saquinho do bebê. Tá? E a gente tem também, né, quando a gente fala em testículo, a criptorquidia. O que é? É quando o testículo não desceu ainda na bolsa, né? Nós temos 2 testículos na bolsa escrotal e até 6 meses de vida, algumas crianças ainda não têm esse testículo na bolsa. Né? Então, isso a gente tem que sempre avaliar na consulta, colocar a mão nas duas, né, no testículo, nas duas bolsinhas, para saber se está dentro da bolsa escrotal, tá? E se não tiver, a gente tem que normalmente acompanhar e avaliar, né, no tempo, para saber se esse testículo vai descer, tá? No pênis, tem 2 alterações principais. Então, a gente tem a hipospádia, né, que é quando o meato da uretra, que é o furinho, né, que sai o xixi, ele está implantado em todo o caminho até o períneo. Então, ele pode estar em toda localização do pênis e não necessariamente na ponta, né, onde ele sai normalmente. Então, a gente tem que avaliar por onde sai esse xixi, né, essa urina. E aí ver se tem alguma diferença anatômica na saída dessa urina. E também tem a fimose, né? Que é a dificuldade ou a possibilidade de retrair a pelinha, né? Chamada de prepúcio, e expor a glande, né? Que também pode acontecer nos meninos. Muito bom. Então, olha, pessoal, a gente fala de genitália masculina aqui, já temos algumas situações que mostram a importância de serem adequadamente examinadas pelo pediatra para avaliar essa bolinha, né, o testículo, ela veio para o saquinho, ela está bem localizada, não está, onde está saindo o buraquinho do xixi ali no pênis, está adequado. Então, consulta ao pediatra sempre. É sempre importante, desde o recém-nascido. Desde o recém-nascido, exame físico sempre. Importância da gente entender um pouquinho mais especificamente sobre a fimose. O que é a fimose, afinal? Perfeito, né? A fimose é, assim, acho que é tão falada, mas muita gente tem muita dúvida do que é, né? Então, a fimose, ela é a dificuldade ou a impossibilidade da gente retrair essa pele que cobre a cabeça do pênis, né? A pele chama prepúcio e a cabeça chama glande. Quando a gente tenta puxar essa pele, a gente tem uma dificuldade. Isso é a fimose, tá? A gente sabe que a maioria dos bebês, os meninos recém-nascidos, eles apresentam a fimose, chamada fimose fisiológica, que isso vem desde o intraútero, né? Essa aderência natural, né, da pele na cabeça peniana. E aí, com o crescimento, o desenvolvimento dessa criança, ele vai, né, de certa forma, descolando essa pele e vai abrindo, né, vai retraindo, né, de uma maneira bem natural, né? A gente sabe que, claro que muitas vezes tem um tempo para isso acontecer, então normalmente até 3 anos de idade, isso vai acontecendo naturalmente, né? Mas, doutora Maria Fernanda, mas então por que os meninos têm fimose? Isso, na verdade, assim, a gente divide a fimose, né, em dois conceitos, né? Então, existe a fimose fisiológica, que é aquela que o recém-nascido menino, na maioria deles, nasce, que é só, na verdade, o quê? Quando o prepúcio está cobrindo a cabeça do pênis, que é a glande, né? E não é retrátil. Isso é normal e vai, com o tempo, se desenvolvendo a criança, né? Desenvolvendo a região peniana, e aí isso vai retraindo naturalmente. Mas tem também a fimose patológica. Quando que acontece a fimose patológica? Decorrente principalmente de infecções na região, no local ali, né, que a gente fala que são infecções de prepúcio, que é a apostite, inflamação de glande, né, que é a balanite, e a inflamação da cabeça, né, e do prepúcio, que é a balanopostite. Então, infecções de repetição fazem com que a pele ali que cobre a glande, ela passe por processos cicatriciais. Então, ela se torne mais espessa e ela tende a ficar mais enrijecida, né? Então, isso vira uma fimose patológica de fato. E também nos casos em que ocorre as massagens forçadas, né? Então, as massagens, elas geram microtraumas na região, que ao cicatrizarem também, né, enrijecem essa pele e também viram a fimose verdadeira ou a patológica. Então, a gente não deve fazer massagem para corrigir fimose, então? Não, de jeito nenhum, né? Então, hoje a gente não preconiza mais que se faça aquela massagem de forma mais grosseira, né? Hoje a gente faz massagem, se for fazer bem delicada, só para higienizar mesmo. Essas massagens
massagens grosseiras, elas causam, né, traumas da região, fissuras, pequenas fissuras, que vão cicatrizando, né, e vai enrijecendo, igual eu falei, essa região, gerando uma fimose mesmo de fato, e fora que existe um risco muito, né, importante de virar uma parafimose. Então, o que seria parafimose? É quando a gente faz a massagem de forma abrupta e ao retornar o prepúcio para cobrir a glande novamente, ele estrangula a glande, a cabeça. Né? E a gente não consegue retornar na posição inicial. Então isso vira uma urgência pediátrica, a ponto de ter que ir para o hospital, né? Então por isso que hoje a gente tem desencorajado essas massagens e não indicado mais de rotina. É só para higienizar mesmo e de forma muito delicada. Perfeito. Então só para a gente dar um ponto aqui em relação a isso. Se eu tenho um excesso de pele, um prepúcio que vem até embaixo, aparece toda a cabecinha do pênis, né, toda a glande, isso não é fimose. Isso não é fimose. Agora, se eu tenho e ela não desce, ela fica presa, aí eu tenho uma fimose. Isso. Agora, quando eu tenho essa pele, mesmo que ela venha até o final, ou não, mas muitas pessoas têm a pele que vem, né? Muitas crianças até o final, mas mesmo assim embaixo dessa pele junta uma secreção esbranquiçada. Essa secreção, o que ela seria? É preocupante, não é? Como lidar com isso? Isso, é muito comum as mães perguntarem, eu vejo uma massinha branca, né? A hora que eu abaixo, né, o prepúcio, eu vejo uma massinha branca. Isso é absolutamente normal, isso chama esmegma, tá? Isso é uma substância decorrente de células do local ali, que na verdade auxiliam, né, na retração do prepúcio. Então, normalmente a gente tranquiliza os pais, né, a deixar isso do jeito que tá, né? Não mexer, não precisa mobilizar, tirar nada e nem se preocupar. Isso é absolutamente normal, né? Faz parte do desenvolvimento ali daquela região para descolar esse prepúcio com mais facilidade. E tem uma maneira de eu prevenir a fimose? Isso, existe uma maneira de prevenir, né? Acho que a principal forma de prevenção de uma fimose patológica, aquela que eu falei verdadeira mesmo, é a higienização, né? Então é super importante higienizar o local sempre, né? No banho, nas trocas de fralda. Para quê? Para a gente evitar que acumule ali, né? Até mesmo fezes, ou urina, ou até mesmo célula, né, morta. Para o quê? Para a gente poder preservar essa região. E a gente evitando as infecções, né? As balanopostites, igual eu falei, a gente evita as cicatrizes forçadas, né? Então, com isso, a gente previne, né, a fimose patológica. Bom, mas aí a senhora falou já do esmegma, falou da cicatriz, falou da importância da higiene. Então, eu quero saber como que eu faço essa higiene do genital masculino. Isso, na verdade, a gente sempre orienta, parece que é uma coisa que as pessoas acham que elas têm que saber e não têm que saber. Então, isso a gente reforça em todas as consultas, que é importante higienizar, né, o pênis, o testículo do bebê em toda a troca de fralda, tá? Principalmente da mesma forma que a menina, então usando algodão, né, água morna e também sabonete se for muito intenso. E principalmente se o menino tem a fimose ainda, então, por exemplo, uma criança até 6 meses de vida, que ainda bem fechadinho ali, é só mesmo fazer uma massagem circular no local, na cabeça, na ponta ali, que não está exposta. A partir de 6 meses, quando você já consegue retrair um pouquinho, você retrai um pouquinho, lava, né, higieniza ali, seca e volta na posição inicial. E quando a criança já expõe de uma maneira mais, né, completa, né, e a partir do 3º ano, depois do tratamento, você vai puxar todo o prepúcio, lavar a cabeça do pênis com água e sabão, vai secar e depois voltar à posição inicial. Isso de forma delicada, de forma calma e sempre, sempre, sempre conversando com a criança, tá? Porque isso, para a criança entender a importância dessa higienização, né? E, de certa forma, sempre evitando os traumas, né? Com massagens forçadas, com isso, para isso, na verdade, não dá né, não perpetuar a ideia de que a gente tem que fazer tudo com muita força. E não é essa a ideia, é tudo com muita delicadeza mesmo. Acho que isso que você fala é bem dentro do que eu queria te perguntar agora. Se eu não faço uma higiene adequada, eu tenho riscos, além desse risco do trauma, se eu não manipular adequadamente, tem outros riscos? Tem, na verdade, se a gente não higienizar, né, igual eu falei, a gente pode propiciar infecções locais. E aí é um ciclo vicioso, na verdade, né? Se eu deixo de higienizar, eu posso favorecer a fimose. Se eu já tenho uma fimose, eu posso piorá-la, né? Então, por isso que a higienização ela se torna extremamente importante e base mesmo para poder evitar qualquer tipo de acometimento local. Então, a gente falou que tem riscos se não for bem higienizado.
E de ter fimose? A fimose em si tem algum risco para essa criança? Exatamente. A fimose em si, quando a gente já tem a fimose instalada, é que como é muito fechada ali a região, né, assim, o prepúcio, a pele, envolve a glande, ela realmente propiciar uma má higiene, né, ela dificultar a higienização. Então, da mesma forma que a gente, né, reforçou a importância de higienizar para prevenir a fimose, ao mesmo tempo a gente reforça que a fimose, ela dificulta um pouco essa higienização. Por isso que a gente tem que abrir, limpar até onde vai no limite, para poder higienizar essa região e depois voltar à posição inicial. E com isso a gente mantém a higiene adequada, o local seco, limpo, sem proliferação ali de qualquer outro micro-organismo. Perfeito. E aí agora temos uma pergunta que eu vou complementar, uma pergunta que veio do Instagram, enviaram para nós uma pergunta aqui. Então a minha pergunta agora era como é feito o tratamento da fimose? Mas eu vou complementar com essa pergunta que veio do Instagram, que é qual a idade indicada para realizar cirurgia? Então assim, qual é o tratamento? Devo ou não fazer cirurgia? Como que a senhora me explica isso? Perfeito, isso é uma dúvida muito comum das mães, né? Porque elas falam, mas até quando vai ficar assim? Vai abrir, não vai abrir? Como que eu faço? Eu tenho que aguardar até quando, né? Porque isso gera bastante ansiedade mesmo. Então, normalmente, assim, o tratamento, né, da fimose em si, quando indicado, né? Normalmente nós indicamos usar pomadas tópicas, né? Principalmente a base de corticoide, né? Principalmente a betametasona, que tem a função, né, de afinar um pouco aquela pele que está um pouco mais espessa e facilitar a exposição da glande, tá? Junto com as massagens, porque diminui o processo inflamatório local também, então isso facilita muito, né? A gente sabe que usando a pomada a gente tem uma resolução em até 90% dos casos. E fora que é seguro, e fora que a gente não tem contraindicação na criança, né? A gente pode fazer ciclos, né? Caso, né, retorne, então tenha, né, a recorrência, ou até mesmo quando a primeira aplicação não foi, às vezes, suficiente. Então, isso é muito tranquilo, né? Em alguns casos, e hoje a gente tem, na verdade, desencorajado, né? E a tendência é que a gente diminua mesmo a indicação cirúrgica, né? Então, a gente vai reservar em casos bem específicos. Então, a gente vai reservar a cirurgia mais precocemente nos casos em que a criança tem infecções de repetição, né? Então, as balanopostites, quando ela tem infecção urinária de repetição, quando ela tem a parafimose, igual eu comentei, que o prepúcio vai e fica ali aprisionado na cabeça, não retorna à posição inicial com frequência. Então, nesses casos, a gente vai indicar a cirurgia mais precoce, tá? Nos casos em que tem só, né, aderência, igual eu comentei, né, que o prepúcio ali tá mais coladinho ali na cabeça na glande, ou em outros casos, mais por questão de não retrair, o prepúcio não retrai tanto, nesses casos a gente vai, né, acompanhar. Né? Acho que a gente não indica a cirurgia lá logo de cara, a gente vai indicar a cirurgia em caso na adolescência, quando a gente tentou, por exemplo, o tratamento tópico e não foi resolutivo, e aí para o adolescente a gente vai pensar na cirurgia, tá? Mas hoje em dia a gente tem uma tendência importante de reduzir cada vez mais as indicações cirúrgicas, né? Porque o tratamento clínico tem se resolvido em uma grande maioria dos casos. Muito importante, é importante a gente pensar nisso. A gente tem muitos mitos, né, acerca de algumas questões que a medicina tem evoluído. E antes a gente talvez fizesse muitos procedimentos cirúrgicos, mas hoje em dia nós temos opções terapêuticas, tratamentos que podem ser feitos com uma pomada, usada adequadamente, no momento certo, não é isso? Exatamente. O pediatra vai saber indicar, né, a pomada, vai explicar como utilizar, e a gente tem resultados animadores, né? Em vez de a gente já indicar uma cirurgia, né, já precocemente, né, sem necessidade. Perfeito. E para finalizar esse papo de doutor aqui, a gente está falando da genitália masculina, feminina, e eu acho que uma questão muito importante da gente falar aqui no final é como conversar com meu filho a respeito do genital. É importante, devo fazer isso? Qual a sua opinião, doutora Maria Fernanda? Então, eu sou muito a favor da conversa aberta com a criança. Eu acho que a gente consegue, né, levar isso de uma forma muito natural, né, porque a criança ela já vê, né, a genitália como uma coisa diferente para ela. Ela manipula com frequência, ela olha com frequência. Então, a gente tem que levar isso de uma forma natural e conversar com a criança sobre o que a forma de limpar, de higienizar, porque futuramente ela vai limpar isso sozinho, né? Então a gente vai o quê? A gente vai reforçar, né, culturalmente, que ela não esqueça de limpar, que ela veja isso como uma importância, tanto como limpar, né, passar sabão nas axilas, é limpar o pênis, né? Então a gente tem que estar isso muito inserido na nossa rotina, né? E principalmente para essa criança não ter medo, não ter vergonha de manipular, né, vergonha de limpar e consequentemente reduzir infecções, né, deixar o local higienizado e tudo isso, né?
Olha, muito obrigado, doutora Maria Fernanda. Pessoal, só lembrando aí, você que gostou desse papo de doutor, aqui a gente abordou um pouquinho mais o exame físico do genital, mas nós temos um outro bate-papo aí no nosso canal do YouTube com a doutora Maria Fernanda, falando um pouquinho dessa consulta, os exames da primeira infância da criança. Doutora Maria Fernanda, queria agradecer mais uma vez sua participação e sua mensagem final aí para o nosso público. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu acho que aqui eu queria reforçar a importância do pediatra avaliar em todas as consultas a genitália, né, dos pais também observarem a genitália dessa criança, incentivar a limpeza, a higienização e qualquer, né, dúvida, sempre compartilhar isso com o pediatra, que ele vai conseguir te acalmar em vários pontos relacionados a isso. Muito obrigado, doutora Maria Fernanda. E você que gostou desse papo de doutor aqui com a doutora Maria Fernanda, aqui a gente falou um pouquinho mais a respeito de genital infantil, né, o genital masculino, feminino, mas nós temos um outro bate-papo com a doutora Maria Fernanda, você pode ver esse card aqui, acessar, e você terá lá um bate-papo sobre crescimento, desenvolvimento e outros aspectos relacionados ao exame físico da criança na primeira infância. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora, assistindo esse Papo de Doutor, sem dúvida nenhuma, sempre abordando assuntos muito importantes para o seu dia a dia. Então siga o nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho para ser informado dos próximos episódios e, quando quiser, ouça esse episódio em podcast. Muito obrigado a todos que estiveram conosco.